Bom, gente, então estamos na segunda parte dessa aula, a 12ª aula do nosso curso aqui de Teologia Filosófica, aqui do Instituto São João Crisóstomo, em Caruaru. E nós estamos falando sobre a contemporaneidade já, não é? Falamos sobre as bases modernas, agora sobre a contemporaneidade, vendo como isso se reflete na contemporaneidade, né? O legado da modernidade, como isso se materializa, como isso tem consequências diretas na contemporaneidade. Quem não viu a primeira parte, né, dessa aula, veja lá, tá certo? Então, nós terminamos aqui a última parte, né, a primeira parte, falando sobre o iluminismo e como o iluminismo ele traz sérios problemas, né, para a teologia e para a metafísica, porque a confiança ela é colocada na razão como a instância suprema e a única confiável, né, de explicações, porque a razão ela vai lidar com objetos empíricos, enquanto que a metafísica e a teologia não. A metafísica e a teologia elas lidam com objetos imateriais que não são passíveis de estar em um laboratório científico, logo não são dignas de confiança. E aí começa a gente todo um questionamento em relação às proposições e às verdades da fé. Tá certo? O que tem que ter aqui claro, gente, é que do século XVIII, né? Do século XVIII para os nossos dias, vai começar todo um questionamento em relação às verdades da fé. E por quê? Porque a cultura que vai nascer a partir daqui é uma cultura cientificista. É uma cultura empirista, certo? Ou seja, é uma cultura que só confia na ciência e no que está empiricamente palpável, empiricamente tátil, né? Empiricamente alcançável. O que foge para além disto não é digno de confiança. E isso vai estar na base desta cultura moderno contemporânea. Essa confiança extremada mesmo, né, extremista na razão e na ciência. Tá certo? Aqui e acolá você vê alguém dizendo, eu só confio no que a ciência prova. Eu confio na ciência. O que a ciência prova é verdade, o que a ciência não prova não é. Só que muitas coisas a ciência não prova e muitas coisas ela não pode provar porque não é da competência dela, certo? Eu quero ler aqui com vocês um trechinho, né, para ilustrar um pouco disso, né? Um trechinho desta obra aqui, A Crítica da Razão Pura, do Immanuel Kant. Não sei se já escutaram falar desse pensador contemporâneo, né? O último dos modernos e primeiro dos contemporâneos na filosofia, um dos grandes pensadores contemporâneos é o Immanuel Kant. Ele tem esta obra chamada Crítica da Razão Pura. O Kant, gente, ele escreve essa obra, A Crítica da Razão Pura, para estabelecer as bases da razão, tá certo? Estabelecer as bases do conhecimento, do verdadeiro conhecimento racional. Gente, só um momentinho, deixa eu fechar aqui a janela que tá uma chuva aqui em Alagoas, né? Só um momentinho. Pronto. Aí vejam, o Kant ele vai lançar as bases, né, de uma nova filosofia que coloca a sua confiança estritamente na razão. Porque se no âmbito da cultura isso já estava, no âmbito da filosofia também acontece. E talvez aconteça mais no âmbito da cultura, porque primeiro esteve no âmbito da filosofia. Porque normalmente é assim. As perspectivas filosóficas, um dia elas chegam nas ruas. Um dia ela chega nas bases da cultura, na consciência das pessoas. Tudo começa nas reflexões filosóficas. Em geral é assim. Não é? Começa no mundo intelectual e depois vai para a cultura, vai para as ruas, vai para a sociedade. Depois, nessa aula e na outra, ainda vou dar alguns exemplos de como aquilo que está no âmbito intelectual, entre os pequenos círculos intelectuais, como isso um dia chega às ruas, à consciência e às opiniões das pessoas. Que muitas vezes as pessoas não têm a mínima noção de que o que ela está dizendo tem bases filosóficas e científicas. A pessoa não tem a mínima noção. Né? Então vejam, o Kant, no prefácio deste livro aqui, A Crítica da Razão Pura,
que é um livro que ele escreve, né, para lançar as bases de um novo tipo de conhecimento, que é o conhecimento fundamentado na razão pura. Não é uma razão que está dissociada de qualquer outra coisa, de fé, de metafísica e tudo, uma razão pura, tá? E aí o Kant vai falar, né, nesta obra aqui, o seguinte, vejam. Isso em relação, claro, né, ao ser supremo, né, e essa confiança na razão, que é o que mais aqui nos interessa, certo? Veja, diz o Kant, a razão, ela não pode provar a existência de Deus. Que aqui vai num sentido totalmente contrário ao que Santo Tomás e Santo Alberto Magno tentaram fazer, que foi tentar provar Deus a partir da razão. Lembram das provas do argumento ontológico de Santo Anselmo e da doutrina das 5 vias de Santo Tomás de Aquino, que por meio da razão natural eles tentaram demonstrar a existência de Deus. O Kant vai dizer isso não é possível. Veja que aqui nós temos agora uma oposição total, viu? Aquela pretensão tomista e anselmiana. Então diz o Kant, a razão ela não pode provar a existência de Deus, mas também não pode provar a sua não existência. Vejam só. Ela não pode provar a sua existência, mas também não pode provar a sua não existência. Fica assim vedada a via da metafísica dogmática, que a priori não pode conhecer o ser em si, Deus, né? Daí, né, o Kant afirma, o ser supremo, ele mantém-se, pois, para o uso especulativo da razão, como um simples ideal, embora sem defeitos, conceito que remata e coroa todo o conhecimento humano. A realidade objetiva desse conceito não pode, contudo, ser provada por esse meio, embora também não possa ser refutada. Veja, a primeira coisa que o Kant aqui está dizendo, gente, é que por meio da razão não se dá nem para provar que Deus existe, nem para provar que Deus não existe. O que o Kant está dizendo é que Deus não é objeto da razão. O máximo que a razão consegue ter acerca de Deus é ter-o como simples ideal, não é? Como uma ideia da perfeição suprema, mas como uma ideia. A razão não pode provar que esta ideia é também um ser na realidade. Então veja que quando Kant diz que Deus ele não pode ser nem provado nem refutado, ele está dizendo, olha, a gente não pode falar nada sobre Deus. A gente não pode argumentar nem pró nem contra. Porque a gente está lidando com um objeto que não é passível de uma verificação. Então logo a gente não pode nem provar nem refutar. É não falar sobre ele. Porque o que quer que se diga sobre Deus, né, na visão do Kant, é inseguro. Não é digno de confiança. Entende, gente? Aí, para além disso, o Kant ainda vai dizer também o seguinte, que o que é que pode ser provado, o que é que pode ser verificado como conhecimento verdadeiro? Somente uma coisa, aquilo que está limitado ao espaço e ao tempo. O que estiver dentro dessas condições do espaço e do tempo, isto pode ser comprovado. Mas tudo que fugir do espaço e do tempo, que ele chamava de formas puras do conhecimento, tudo que estiver para além do espaço e do tempo, simplesmente não pode ser provado. Então os entes metafísicos, as realidades metafísicas, Deus e tudo mais, isso não pode ser provado. Então o Kant ele vai ser um dos filósofos, né, do iluminismo alemão, porque o iluminismo, gente, é uma corrente de pensamento que tem vertentes, tem a vertente francesa, a alemã, a escocesa e tudo mais, né? O Kant é o representante do iluminismo alemão, certo? Aí ainda aqui no prefácio da Crítica da Razão Pura, o Kant diz o seguinte, veja. Aí ele vai esclarecer por que ele escreve esta obra, a Crítica da Razão Pura. O que é que ele pretende falar acerca da própria razão, da razão em si mesma. Veja que aqui o Kant ele não vai estar interessado em uma razão aplicada a algo, não, mas é a razão em si própria.
Ele não quer demonstrar o que a razão é capaz, o que a razão faz quando lida com este ou com aquele objeto. Não. Ele quer provar o que a razão é em si mesma através da própria razão. Ele quer entender a própria razão. O porquê que nós conhecemos o que nós conhecemos. E porquê que nós temos capacidade de conhecimento. Não é conhecer isso ou aquilo, mas será que nós podemos mesmo conhecer? Essa é a pergunta do Kant. Não é conhecer isso ou aquilo, é antes disso. Nós podemos mesmo conhecer as coisas? Então diz o que o Kant no prefácio. Evidentemente que não é efeito de leviandade, mas no juízo amadurecido da época, que já não se deixa seduzir por um saber aparente. É um convite à razão, vejam só que motivo dele escrever essa obra, né? É um convite à razão para de novo empreender a mais difícil das suas tarefas. E qual é para o Kant a mais difícil tarefa da própria razão? É a do conhecimento de si mesma. Para o Kant, a coisa mais difícil que a razão tem não é conhecer as coisas, é conhecer a si própria. É do conhecimento de si mesma e da constituição de um tribunal. Isso é uma tarefa da razão, é constituir um tribunal que lhe assegure as pretensões legítimas e, em contrapartida, possa condenar-lhe todas as presunções infundadas. E tudo isso não por decisão arbitrária, mas em nome das suas leis eternas e imutáveis. Esse tribunal, outra coisa não é que a própria crítica da razão pura. Gente, aqui o Kant está dizendo o seguinte, que com esta obra que é a Crítica da Razão Pura e toda a sua filosofia, chamada de filosofia crítica, a filosofia do Kant é chamada de filosofia crítica, né? Ele vai dizer que a razão ela não tem que se empenhar, como fez por longos tempos, de tentar demonstrar isso ou aquilo, mas agora é a hora da razão demonstrar para si mesma o que ela é e do que ela é capaz, para que ela não caminhe por caminhos infundados, para que ela não lhe atribua poderes e capacidades ilegítimas, né, para que ela esteja delimitada ao que realmente ela é capaz. É o que o Kant quer fazer, é delimitar a razão, a sua própria estrutura e sua própria natureza. A razão ela não pode ter pretensões ilegítimas, a razão ela não pode ir para além do que ela é capaz. E o Kant vai dizer que por muito tempo a razão pretendeu ir além das suas capacidades, caindo numa chamada ilusão transcendental. Essa ilusão transcendental é quando ela pretende ir para o mundo metafísico. Quando ela pretende adentrar no mundo metafísico. Entende? Então este mundo metafísico é um mundo ilusório. Então quando a razão se coloca Deus como objeto e ela pretende, né, falar de Deus, falar dos atributos divinos e tudo mais, o Kant vai dizer, olha, isso é entrar na ilusão, porque Deus não pode ser objeto da razão, nem para ser provado, nem para ser refutado, simplesmente não pode falar dele, nem de qualquer que seja ente metafísico. Então o Kant diz, essas presunções infundadas, né, da razão e essas pretensões muitas vezes ilegítimas levam a razão a afastar-se de si própria, leva a razão a adentrar em um mundo que não é dela. Entende? Então veja, essa opinião do Kant, gente, essa doutrina kantiana representa muito do iluminismo como um todo, que se constitui como uma filosofia de colocar a razão como a instância suprema da realidade, e a razão ela tem que estar delimitada ao espaço e ao tempo. Tudo que o homem quiser pretender demonstrar para além do espaço e do tempo não é digno de fé e confiança, não é fidedigno. Compreendem? Então veja que aqui a teologia começa a encontrar um sério problema a partir do iluminismo, a partir da filosofia iluminista. A teologia começa a enfrentar um sério problema, que é primeiramente da sua própria legitimidade. Porque o que os iluministas vão dizer aos teólogos é que, olha, a ciência de vocês, essa suposta ciência teológica, ela não tem um fundamento sério e sólido, porque o objeto que vocês alegam não é um objeto verificável e nem comprovável pela razão. A razão não pode demonstrar. Se por um lado não pode refutar, mas também não pode demonstrar. Então vocês estão lidando com uma coisa arbitrária, não é?
que não dá para ter uma confiança que esse objeto realmente existe. Então é melhor descer das nuvens e começar a se preocupar com este mundo aqui. Porque com o mundo de lá, a razão não pode falar. Aí aqui, gente, nós temos as bases, né, no iluminismo como um todo, nós temos as bases do ateísmo contemporâneo. Que este ateísmo ele começa primeiramente como provocação para mais na frente se tornar um ateísmo prático, como é hoje. Hoje o ateísmo é uma filosofia prática, né, pragmática. Vocês querem comentar, gente? Eu acho que vocês têm coisa para falar. Esse negócio aqui é coisa brava, isso aqui, né? Digam aí alguma coisa, vá. Isso aqui é meio pesado. Felipe, Aldo, Carla, Alisson, Aldivânia, Manuel, Miguel. O negócio aí é meio impactante, né? Eu vou impactar mais, vou trazer um negócio aí, um negócio meio Agora, pesado. antes do iluminismo, existiu o ateísmo ou não? Como é, Aldo? Antes do iluminismo, existiu o ateísmo? Não, na verdade o ateísmo ele é mais derivado do próprio iluminismo. Porque como o iluminismo ele começa a cortar as pretensões da teologia, de demonstrar Deus, o iluminismo vai dizer, não dá para demonstrar Deus. Não dá para provar nada disso, porque isso é metafísico. A nossa razão não chega nisso. Então vamos se contentar com este mundo aqui, porque tudo para além é só opinião, não tem demonstração nenhuma. Então tudo que se pretendeu demonstrar, provar de Deus é só opinião, não dá para provar racionalmente nada disso. Entende, Aula? Então o ateísmo ele vai derivar, não é, em grande parte do próprio iluminismo. Mas assim, me parece que no caso de Kant, ele não pretendia exatamente, eu não sei exatamente, mas eu acho que ele não era ateu. Não, não era E ateu. nem ele pretendia estimular o ateísmo. Não. O ateísmo sim é que vai buscar a base na teoria dele. No iluminismo, exatamente. Na Exatamente. verdade, a posição dele é meio assim, meio dúbia, vamos dizer assim, É, meio que em cima do muro. Não é? Ele não afasta o valor da teologia, mas a teologia já não tem mais o caráter de ciência. é. O que o Kant vai dizer em relação à teologia é que ela não é possível como ciência. Porque, veja, ele não diz que Deus existe, mas também não diz que Deus não existe. Ele só diz assim, olha, pela razão a gente não pode lidar com Deus. Não é? Deus ele não pode ser provado nem refutado. Então ele está dizendo, olha, Deus, as coisas teológicas, as coisas metafísicas, caso existam, porque ele também não nega a possibilidade de realmente existirem, mas caso existam, a gente não pode falar nada sobre ela, porque a nossa razão não chega lá. Entende? O Kant, inclusive, era protestante. Né? O Kant não era ateu, o Kant era protestante. Não é que essas coisas assim foi muito de protestantismo, né? De Lutero para frente foi só desmantelo. O Kant era protestante pietista, rigoroso, viu? Rigoroso. A família dele era de uma vertente luterana muito rigorosa, muito moralista. E aí veja que, claro que vão ter outros iluministas que vão ser muito mais radicais na crítica, né? O Kant ainda se limita a dizer que a razão não pode nem provar nem refutar. O Kant ainda está moderado. Agora, né, depois do Kant, né, nós vamos ter outros pensadores, iluministas, pós-iluministas sobretudo, os caras vão radicalizar. Né? Depois eu vou ler alguns trechos da crítica de Ludwig Feuerbach, que aí realmente é para desmantelar total. Que mais, gente? Aí vejam. Tá ficando claro, gente, pra vocês esse negócio mesmo, tá? Tá vocês entendendo, né, que eu tô dizendo até agora. Que bom. Thaís chegou agora. Thaís. Boa noite, estou me inteirando. Buenas. Então, veja, até então, o que tem que ficar claro é que nesse século XVIII, o século das luzes, também assim chamado, né, o século do iluminismo, é o século das luzes, da confiança na razão, o que vai predominar aí, gente, é essa confiança irrestrita na razão. Não esqueçam, olha,
Vocês podem até colocar o século XVIII, que é conhecido como século das luzes, é o século da confiança irrestrita na razão. Não esqueçam disso, certo? É o século da confiança irrestrita na razão. Irrestrita aqui no sentido de que só é verdade mesmo que a razão puder provar. Certo? Claro, se a gente fosse falar do Kant, a gente teria muito mais coisas. Kant é um negócio que a pessoa estuda assim um semestre, ao menos, né? Quando eu fui ler as obras de Kant, eu passei o tempo da minha vida, dediquei a... Eu trabalhei Kant no mestrado e no doutorado, então eu tive que ler muita coisa do Kant, eu tive que ler 3 vezes, 2 vezes, um negócio complicado da pega, menino, misericórdia. Pensa, os alemães são muito difíceis de ler, muito difíceis mesmo. E eu tive que ler muita coisa assim do Kant, né, do Descartes, até para entender mais, né, o que a contemporaneidade foi em relação à religião, porque eu estudei muita coisa de filosofia da religião agora no meu doutorado, né? Muita coisa mesmo, de filósofos da religião, a fenomenologia da vida religiosa e tudo mais. E como tudo isso tem muitas críticas, né, ao Kant e ao kantismo, então eu tive que ler muita coisa do Kant, né? Eu acho que pelo menos umas 15 obras aí sobre Kant, sobre o kantismo, tive que ler. Só de Kant mesmo, acho que foi bem umas 10. Fora os comentadores, eu dediquei uns 2, 3 anos da minha vida a ler Kant, né? Pra entender, e não entendi tudo ainda não, viu? É um negócio meio complicado. Ainda tem que dedicar mais uns 5 ou mais se realmente for para entender, né? Mas eu ainda estou no lucro, né? Que o meu orientador é especialista na filosofia de Kant. Ele estuda Kant desde que era jovem. O homem está com quase 60 anos e diz que ainda não entendeu bem o Kant. Eu digo, pronto. E o que é que eu vou dizer, meu Deus do céu? Né? Então vejam, gente. A crítica do Kant, a crítica dos iluministas, né, como um todo, vão ser fortes críticas ao saber teológico. Então a primeira coisa vai ser questionar o status de ciência da teologia. A teologia, ela começa a ser tida não mais como uma ciência, mas como uma forma de saber eclesiástica apenas. Não mais como uma ciência, como for até então. Porque se você for ver lá na Suma Teológica de São Tomás de Aquino, ele compreende a teologia como uma ciência, como a ciência suprema, na verdade. Porque a ciência é que lida com o objeto supremo que é Deus. Então, para ele, a teologia é a ciência por excelência. Como para Aristóteles, a metafísica era o conhecimento por excelência. Porque lida, né, com o ser enquanto ser. Não com o ser nas suas determinações, mas o ser enquanto ser. E aí o que era a metafísica para Aristóteles é a teologia para São Tomás, né? Aí na contemporaneidade a teologia vai sofrer esse abalo sísmico no seu status de ciência. Tanto que, por exemplo, as faculdades hoje não tem mais curso, as universidades não tem mais curso de teologia. Por que que nenhuma universidade federal tem mais curso de teologia? Porque a teologia passou a não mais ser considerada como ciência. Compreendem? No máximo tem ciência da religião, que já é outra coisa. Ciência da religião é outra coisa, né? Mas a teologia mesmo, ela perdeu o status de ciência na contemporaneidade, nos últimos 2, 3 séculos. Então já não se trata a teologia como uma ciência. Ainda se tem teologia em algumas faculdades católicas ou protestantes, não é? Mas nas federais mesmo, né, com esse cientificismo exacerbado, né, conforme as palavras aí da Carla Cristina, perdeu-se totalmente, né, essas bases científicas, essas concepções da teologia como ciência. Compreende, gente? Então, hoje um teólogo na universidade encontra seríssimos problemas de ter espaço de fala, inclusive. O cientista da religião ainda vai lá, né? O filósofo da religião ainda vai lá, mas o teólogo mesmo encontra sérios problemas. Não que a teologia ela se enfraqueceu. Ela não se enfraqueceu, mas isso também era inevitável, essa perda de espaço. Porque à medida que foi se tirando Deus e colocando o homem no centro, é claro que um dia a ciência de Deus também sairia, né? Isso é causa e consequência.
Então, primeiro se tirou Deus, se tira Cristo, se tira a igreja e, por último, a ciência que fala de tudo isso. E às vezes você vê até... Diz, Felipe. Não, e mesmo a ciência da religião também não é lá bem aceita. Não, é não. Porque há aqueles que dizem, para que estudar religião? Uma vez mesmo... É possível falar em ciência da religião? Sim, Essa sim. nomenclatura é correta? É correto. A ciência da religião... Porque a ciência da religião ela vai estudar o fenômeno religioso em geral, como um fenômeno humano. E aí se estuda a religião comparada, né, as tradições religiosas, a cultura religiosa, né, mas não como um absoluto, ou uma religião absoluta, ou religião revelada, nada disso. Tanto que essa coisa de religião revelada, essa coisa da teologia, mas não da ciência da religião. A ciência da religião, tipo, trata o cristianismo como qualquer uma outra religião, como o candomblé, como a umbanda, como o zoroastrismo. São religiões humanas. Compreendem? Acho que até o primeiro artigo lá, daquele padre português, fala a respeito disso. Sim, sim. Não é? Foi o primeiro artigo que foi Isso, publicado. fala sim. Então, a ciência da religião, ela vai conceber a figura de Deus da religião, veja, até a figura de Deus, né, o Deus judaico-cristão, como um Deus entre os outros. E a religião cristã como uma entre as outras. Não é? Com tradições diferentes, costumes diferentes. Então é meio que uma sociologia da religião. Uma concepção puramente sociológica. E com isso vai nascer todo um desdém, né, nesse âmbito acadêmico contemporâneo em relação à religião, em relação à teologia, não é? Em relação à teologia. Tanto que uma vez eu mesmo, né, um colega lá de mestrado, ele disse assim, a gente comentando sobre alguém que tem feito um mestrado em Sagradas Escrituras. Aí eu disse, mestrado em Bíblia? Isso é sério, é? É. Seríssimo. Mas veja, que nesses âmbitos, que são âmbitos secularizados, se trata com muito desdém. Né? Claro que também uma pessoa que faz isso, ela também merece muito desdém, obviamente. Né? Mas você vê que existe isso, né? Infelizmente existe. Entende, gente? E agora, claro, se a gente fosse também aqui analisar o porquê de todo esse desdém e o porquê de toda essa falta de espaço que a teologia foi encontrando nas academias, né, o quanto, né, e o porquê que ela foi sendo retirada das academias, isso também não é sem uma certa participação do clero acadêmico. Porque também se tivesse de fazer uma crítica, também teria que se fazer uma crítica ao clero acadêmico. Entende? Porque também não é incomum, às vezes você vê um teólogo, um padre que é acadêmico, né, que também não faz uma defesa ferrenha da teologia no âmbito acadêmico. Que se esquiva demais. Não é? Embora ele tenha todo um instrumental para um fortíssimo debate, ele não se insere nisso aí, prefere se esquivar, né, e se sair, né, e tá, vamos dialogar, falar sobre a paz. Não, vamos falar sobre isso, sobre essas questões que Santo Tomás se colocava. A teologia é ou não é uma ciência? Santo Tomás colocou essa questão, entende? Então muitas vezes também o clero acadêmico tem um certo pecado em relação a isso tudo que aconteceu com a teologia no âmbito acadêmico, entende? Porque, veja, na Europa mesmo, do século XVIII e XIX, muito do racionalismo cartesiano foi ensinado na faculdade de teologia católica, em substituição do aristotelismo tomismo, em alguns centros acadêmicos católicos. Tanto que, por exemplo, o Papa Leão XIII, que inspirou Leão XIV agora, o Leão XIII, né, que ele é ali do século XIX, 1870, por ali assim. O Leão XIII é quem vai tentar fazer um resgate da filosofia tomista, porque estava totalmente abandonada nos centros católicos. Veja, nas academias católicas. E aí vem o Papa e sente a necessidade de ter que resgatar a filosofia tomista. De dizer, gente, a gente esqueceu Santo Tomás. A esqueceu a filosofia tomista. Urgentemente a gente tem que voltar para as nossas bases tomistas. Porque ao longo do tempo, as faculdades teológicas católicas começou a colocar outras bases filosóficas, sobretudo a cartesiana.
A filosofia cartesiana entrou muito forte em muitas faculdades europeias. E aí o Papa veio para tentar resgatar o tomismo. O Concílio Vaticano II fala da importância do resgate do tomismo com uma filosofia própria para construir uma teologia em cima. Diz, Aldo. E ele falou de Santo Agostinho também, né? O Papa Leão XIV, ele era agostiniano, né? Isso. O Leão XIV é agostiniano. E o 13 era muito tomista. Era muito de Santo Tomás. Compreendem? Então veja, os centros acadêmicos católicos na Europa, né, do século XVIII também compactuou um tanto quanto disso tudo, viu, gente? Isso aí também não é sem a participação do clero acadêmico, não. E além de um clero acadêmico, claro, também não dá para generalizar, né, mas que teve uma contribuição, também aí nessa época aqui nós temos os teólogos protestantes. A teologia protestante, a chamada teologia liberal, né, que é uma teologia que está nesse período aqui, né, no âmbito protestante também, mesmo que sem querer, contribui muito para implantar um secularismo. Entende? Então, se de um lado a teologia protestante ela contribui para implantar esse secularismo, por meio da adoção de métodos histórico-críticos que no fundo não ajudava muito assim, né, o fazer teológico. No âmbito católico, né, também vai ter aqueles intelectuais que vão partir muito de bases racionalistas, cartesianas, se afastando do aristotelismo. Porque veja, quando a gente estuda a filosofia cartesiana, Descartes ele realmente tinha a pretensão de substituir Aristóteles nas bases teológicas. Descartes era um filósofo católico, ou melhor, era um católico filósofo, não é? Que também daria para questionar o tipo de catolicismo de Descartes, mas em todo caso ele se considerava um católico. E veja, o Descartes ele tinha realmente essa pretensão de que a sua filosofia fosse mais sólida para a teologia do que a filosofia de Aristóteles. Mas o que impressionou não foi o Descartes pensar isso. O que impressionou foi muitos teólogos católicos também acreditarem nisso e inserir o cartesianismo. E em muitos seminários teológicos, né, católicos, o cartesianismo era ensinado, né, com uma filosofia sólida e boa para a teologia. Então é claro que se enfraqueceu muito. Aí veja, quando a gente vai também, gente, pensar no secularismo da Europa, que a Europa hoje é o continente mais secularizado, né? E quando eu falo aqui em secularizado, quer dizer assim, é o continente menos religioso, viu, gente? Secularizado quer dizer menos religioso. Secularismo é a pouca religião. Então a Europa é o continente mais secularizado hoje, em grande parte, não é? Tem a contribuição também do âmbito intraeclesial, do clero, da faculdade de teologia e tudo mais. Isso tanto é assim que o Papa tem que lembrar que a gente tem uma filosofia, é o tomismo, vamos resgatar isso aí. Ó. E aí intelectuais como Chesterton, vocês devem conhecer, vai também tentar resgatar o tomismo, a patrística e tudo mais. Compreendem? Porque o que Descartes vai colocar na sua filosofia, que ele quer oferecer isso para a teologia, é uma lógica racionalista. Mas não se constrói uma teologia sobre bases racionalistas. Veja que após a filosofia cartesiana, né, Descartes morre mais ou menos ali em 1650, logo em seguida, e ainda em vida, né, tem um outro crítico, vai ter um dos primeiros críticos do Descartes, que é o Blaise Pascal. É um filósofo matemático também, gente. O Blaise Pascal. E o Pascal, que era um homem muito de Deus, viu? Inclusive, me parece até que ele vai entrar em processo de beatificação, né? O Pascal. Era um filósofo matemático importante, né? E o Blaise Pascal, ele, na obra dele chamada Os Pensamentos, né? Uma obra que eu até tenho aqui, ele diz que não perdoaria Descartes. Porque Descartes transforma o Deus da religião, né, em apenas um movente do mundo. Não é um ser supremo que move o mundo, mas depois deixa o mundo para lá e vai ver lá a sua. Não é um Deus providente que intervém
que ama, que tenha sentimento, não é um Deus a quem se possa orar. Né? Pascal vai dizer isso, olha, o que Descartes tentou provar a existência de Deus, realmente Descartes tentou provar. Só que aquele Deus que Descartes tenta provar não é o Deus da religião. É o que o Pascal vai dizer. Que o Deus dos filósofos, ele é o primeiro a usar essa expressão inclusive, né? Que o Deus dos filósofos não é o Deus da religião. Então, quando na religião se tenta adotar o Deus dos filósofos, não é, se afasta do Deus dos patriarcas e profetas. É outra coisa. O Deus dos filósofos não é um Deus a quem se possa orar, a quem se possa confiar a vida, a quem se possa colocar nele a esperança. Não é. O Deus dos filósofos é uma ideia fria, cabível em uma lógica racionalista, mas é uma ideia fria. Não é um Deus que ama. Além do Blaise Pascal, no século passado também teve um filósofo importante, né? O Max Scheler, que foi um filósofo que eu também trabalhei bastante no mestrado e no doutorado. Ele tem a mesma crítica, constrói a mesma crítica em uma obra dele chamada Do Eterno no Homem. Essa crítica a não só ao Descartes, mas à modernidade, né, como um todo, os filósofos modernos como um todo, que quando se aventuram a falar de Deus, não apresentam o Deus da religião, mas apenas um Deus ideia, a quem o homem não pode confiar a sua vida de jeito nenhum. Ele diz isto nessa obra aqui, Do Eterno no Homem, que é uma obra muito boa, Do Eterno no Homem. Entendem, gente? Então vejam, não são poucas as críticas, né, que se vai construir a esta concepção racionalista que se vai criar de Deus, seja no âmbito protestante, né, os filósofos, os teólogos protestantes, né, da chamada teologia liberal, vão fazer meio que uma deturpação, né, do verdadeiro conceito e ideia de Deus, para encaixar Deus dentro de uma lógica racionalista. Então isso também vai ser rejeitável, né, por parte da igreja, né, do magistério católico, vai rejeitar a teologia protestante, e não simplesmente por ser protestante, mas porque realmente ela foge, né, das bases ortodoxas, né, e da revelação judaico-cristã. Então, e que essa teologia protestante também não vai vigorar por muito tempo, né, depois de 1,5 século, né, dentro da própria teologia protestante, isso já vai sofrer profundas críticas, como uma teologia que, ao invés de fortalecer a fé, vai secularizar a fé e a vivência protestante, né? E talvez até o pentecostalismo, né, tenha nascido já como uma resposta extremista a essa racionalização, isso no âmbito protestante, né? Que se a gente pensar aqui, talvez, né, o século XVIII, dentro do protestantismo, foi tão racionalista, pendeu-se tanto para o racionalismo, que isso fez surgir como resposta o pentecostalismo já em outro extremo, de um extremo fideísmo, fugindo de qualquer base filosófica. E aí talvez nós tenhamos dois extremos, né? Um liberalismo teológico dentro do protestantismo e depois um pentecostalismo exacerbado, né, que rompe com tudo que é teologia e filosofia. De modo que até as bíblias, né, né, dos pentecostais, nem nota de rodapé tem, já para não ter esse negócio de explicação racionada nada. Pode observar, as bíblias protestantes em geral não tem nota de rodapé. Agora que algumas estão começando a colocar. Mas se você pegar as publicações, né, dos últimos 50 anos assim, de bíblias deles mesmo, da SBB aqui no Brasil, os caras não têm notinha de rodapé. Já para ter esse negócio de racionalizar os textos. Então partiu-se de um extremo de um racionalismo a um outro de um fideísmo. Compreendem? E isso no âmbito protestante, né? E no âmbito católico, né, a gente vai ter também uma adoção muito do racionalismo nas faculdades católicas, e isso trouxe também como consequência, né, uma certa secularização, né, nos âmbitos também eclesiásticos, nas ordens religiosas. Você vê que hoje as ordens religiosas tradicionais viviam um secularismo forte, né, muitas delas, um secularismo realmente muito forte. Tanto de pensamento, quanto de vivência, quanto de organização, de espiritualidade, um negócio assim realmente muito preocupante. Não é? Esse secularismo na vida religiosa, isso já foi apontado pelos últimos papas, né? João Paulo, Bento, né? Já falava desse secularismo na vida religiosa, e tudo isso como fruto, não é, daquilo que foi sendo plantado nos últimos 2 séculos.
Compreende, gente? Então isso é um dos motivos pelos quais a vida religiosa, assim, a vida religiosa consagrada, né, eu falo, ela também foi se enfraquecendo muito. As vocações morrendo, você vê que muitas congregações religiosas, as últimas freirinhas estão veinhas mesmo, assim, já não tem mais novas vocações, né? Porque o secularismo vai entrando, aí as freirinhas começam a rezar menos, começa a deixar o hábito de lado, não usa mais o hábito, começa a usar as roupas seculares, a se vestir, né, igual as mulheres seculares e tudo mais, e aí vai se perdendo aquele caráter sacro, não é, místico, e vai se secularizando e vai fazendo morrer as vocações. Pronto, aí a congregação um dia vem à falência. Que uma das coisas que vai nascer como resposta a isso são as novas comunidades, Alisson. As novas comunidades surgem também como uma das respostas a essa secularização da vida religiosa. É uma tentativa de tentar espiritualizar, reespiritualizar a vida religiosa. É por isso que nas novas comunidades tem freiras, né? tem as consagradas, religiosas, celibatários, sacerdotes e tudo mais. Porque é uma forma de trazer para essas vocações a espiritualidade, né? Que por muito ficou secularizada. Então as novas comunidades também nascem, né, como uma primavera, assim chamou João Paulo II, né? Como uma primavera na igreja, né? Para tentar trazer, né, a consciência do sacro, né, que em muitas congregações foi secularizada. Sem contar aquelas que, né, encheu-se de ideologias socialistas, né, e politizou demais, né, as questões religiosas, e aí foi perdendo, né, foi se transformando em instituições assistenciais, sociais apenas, né, sociológicas. E isso secularizou realmente. Então veja, hoje, gente, não é difícil de você enxergar um secularismo mesmo no âmbito intraeclesial. Que o secularismo está aí no mundo, isso aí é verificado, né? Agora, que o secularismo está também no âmbito eclesial, não é difícil de você identificar isso. Quando, por exemplo, você cai em Caruaru, não tem, né? Mas aqui nas Alagoas, não é incomum, às vezes, você encontrar um sacerdote de camisa baby lookzinho assim, né? Bermuda, andando por aí. É como assim, viu? A figura que lembra o mistério de Deus está secularizado desse jeito. Que nessa palestra lá que eu mencionei para vocês de Dom Henrique, né, sobre o uso da batina, depois vocês assistem isso aí, dever de casa. Você coloca assim, é uma palestra de acho que 53 minutos mais ou menos. É Dom Henrique e o uso da batina. Ele fala, né, sobre, né, esse processo de secularização no clero, como isso trouxe sérias consequências, inclusive para as vocações. Entende? Então tem isso, né, gente? Aí isso enfraquece a religião, enfraquece a espiritualidade, enfraquece a mística, né? E tudo mais. Compreendem? Deixa eu ver aqui sobre a batina. Olha, o nome da palestra é O Uso da Batina. Depois eu vou colocar o link lá no grupo, viu? O Uso da Batina, do Henrique Soares da Costa. Isso aqui é um negócio maravilhoso, porque ele faz uma reflexão sociológica assim da religião, né, do secularismo que entra na religião, é um negócio assim impressionante, né, o modo como ele faz. Entende, gente? Então isso acaba sendo sintomático, né, essa secularização. A secularização nos seminários, nos conventos e tudo mais. E isso, claro, não são todas as congregações, não é toda a vida religiosa, obviamente, mas uma boa parte sim. Né? Quando começa a adentrar as novas tecnologias, o mundo virtual, entende? Então, e claro, se fosse falar só sobre isso aqui, já era uma aula enquanto só sobre o secularismo na vida religiosa ou na vida clerical atual, né? Do último meio século, dos últimos 50 anos. Compreendem, gente? Bom, falem aí qualquer coisa, ou perguntem, ou comentem, sei lá. Só uma pergunta rapidinha, porque tá todo mundo cansado já. Eu não quero ser esse chato que começa a perguntar no final da aula. Nada, sem problema. Mas Spinoza está na mesma linha de Descartes? Não, Felipe. Em parte sim, mas em outra parte não. Né? Porque o Spinoza, ele. E assim não, porque tipo, o Descartes ele é um teísta, o Spinoza já não é. Né? Só o fato do Spinoza
né, ser um panteísta, isso já muda muita coisa, né? O Spinoza, ele dá uma ênfase à figura, né, do sagrado, do transcendente, mas em âmbito imanente, né? Dentro de uma imanência, né, panteísta. Então só isso aí já faz mudar muita coisa. Porque o Descartes, né, apesar de não estar naquela linhagem aristotélico-tomista, mas o Descartes, ele tem a ideia de transcendência, de metafísica, né? Já o Spinoza não. O Spinoza, ele vai limitar tudo à imanência. Então só isso aí já dá uma... Então, para fazer um paralelo entre Spinoza e Descartes, né, careceria de muitas observações, né, de muita reticência, entende? Não daria para fazer um paralelo assim, não. Mas é uma questão boa, que isso por si só também gera uma aula para a gente fazer, traçar aqui um paralelo, né, das proximidades e das distâncias, né, entre Descartes e Spinoza. Mas é uma ótima pergunta, viu, Felipe? O que mais, gente? Aldo, você ia falar, Aldo? Você falou que os pentecostais romperam com o quê? Com duas coisas que eu não anotei aqui. Os pentecostais, eles se afastam da teologia liberal. Porque a teologia liberal foi uma teologia mais secularizada, e em resposta a isso, vem depois o pentecostalismo, né? Porque se de um lado os teólogos liberais, eles privilegiavam a razão dentro da religião, os pentecostais vão privilegiar apenas a experiência de fé, em detrimento da razão. Então é outro extremo. Certo, certo. Pronto, obrigado. E aí quando eu falo em pentecostais, tipo, é a Assembleia de Deus, essa galera aí. Derivados. Já não estou falando dos neopentecostais, que já é outra coisa, os neopentecostais. Eu tenho até uma Bíblia de estudo dessa aí, pentecostal, vou até procurar ela para ver o que, é que eles dizem lá. É bom ver. Eu tenho algumas Bíblias protestantes aqui, é uma derrota dessa misericórdia. O que mais? Alisson, ficou tudo claro, Alisson? Nada a declarar. Claro, só um comentário aqui, pelo menos no meio religioso ou no meio carismático, assim, a gente ouve muito a desculpa ou que deixa a vocação, ou que deixa o meio ali religioso. E o senhor hoje apresenta de uma forma bem lógica e racional esses acontecimentos, né? Como isso aconteceu, como acontece hoje, os motivos pelo qual a pessoa deixa de participar, ou deixa de estar ali frequentando a religião. Mas um comentário aqui que eu não tinha olhado dessa percepção, mas de uma forma mais racional, né? O que ocasiona essa falta de fé, essa falta de religiosidade no povo atual. Há um comentário mesmo. Boa, muito bom. Muito bom. O que mais, gente? Thaís, Carla, Cristine, Rodrigo, Ana Luísa, Miguel, Aldivânia, Manuel, Graça, Jonas, a Érica, a Fátima, né? Tudo certo, nada errado então, né? Aí, Thaís, como você chegou, depois você assiste a primeira parte da aula. Eu vou depois colocar o vídeo, lançar lá no YouTube, viu? Vou assistir mesmo. Obrigada. Bom, então que bom, gente. Então, olha, vocês permaneceram aqui na sala, eu vou só interromper aqui a gravação para dar os avisos paroquiais, tá?